Tem o pessoal no chat, sempre tem, né? Já perguntei pro Frei Gilson também, principalmente das pessoas mais pro lado dos evangélicos acusarem os católicos de serem idólatras, né? O que você tem para falar sobre isso, né? Eu sei que já foi muito explicado aqui, mas é legal dar tua visão sobre isso, né? Tá. Pois é, a questão da idolatria... Maria, os santos, né? Eu acredito, isso é assim, falando, né, eu acredito que é uma questão de ignorância. Eu não vou dizer que é má fé, porque se for de má fé, aí não tem o que jeito, fazer. Né? Já é de má fé. Parte do pressuposto que a ignorância ainda tem chance de ser explicada. Mas a ignorância tem jeito de ser explicada. Primeira coisa, é preciso a pessoa entender uma coisa. Atenção. A diferença de ídolo e imagem. É. Quando você pega o texto que eles citam muito, Êxodo, o Deuteronômio, não fará para ti imagem de nada, escultura de nada. É preciso entender o contexto do texto. Isso aqui, Vilela, é uma chave maravilhosa para a Bíblia, viu? Conhecer o contexto do texto para ele não virar pretexto. Então existe uma maneira, o contexto do texto para ele não virar pretexto. Muito bom isso. É, muito bom. Esse livro aqui, ó, ele é usado por Deus, mas ele é usado por quem? Pelo demônio. É. Quando o diabo tenta Jesus, ele cita o quê? Bíblia. Então não adianta você ficar usando Bíblia diabolicamente. O que é a palavra diabolicamente? Vem do grego diabalém. Dia é dividir, balém é lançar. Então aquele que lança para dividir. Há muitas pessoas que citam a Bíblia, tem muita gente boa intencionada, mas tem gente que cita a Bíblia para dividir. Ela não está interessada em aprender, ela quer agredir. Então qual é o contexto deste texto que não pode fazer imagem? É o povo escravo no Egito, e o Egito ele era politeísta, tinha Deus para tudo. Por isso que o povo ficou andando 40 anos no deserto, sendo que aquele caminho podia ter durado um ano e meio. Por que eles ficaram 40 anos ali? Se você ler Bíblia, você vai saber. Deus estava gerando um novo povo, porque em 40 anos muita gente morreu e muita gente nasceu, e essa geração nova entraria na terra prometida que Deus tinha prometido. Por isso Deus dá promessa, terra prometida. E qual era o ídolo que a Bíblia proíbe fazer? Os ídolos do Egito. Porque as pessoas cresceram ali. Então tirar o povo do Egito foi fácil. Mas tirar o Egito do povo demorou 40 anos. E por que quando Moisés ele sobe para pegar as tábuas da lei, as pessoas fizeram um bezerro de ouro? Porque as pessoas elas querem tocar. O ser humano é assim. A gente não é uma coisa negativa, mas o ser humano ele é muito da materialidade, não é? Igual você ama alguém, o que você dá? Uma rosa. É. A rosa não é amor, mas a pessoa ela quer a rosa. É um símbolo, né? Você dá um chocolate em forma de coração. O ser humano gosta de materialidade. Então eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas, quebra o bezerro e fala com Deus. Olha, eles quebraram a sua aliança, mas tem paciência, o povo é de dura cerviz, etc. Então aí é um ídolo. O ídolo ele deve ser destruído. Mas a minha pergunta é, Vilela, você acha que Deus pode ter duas palavras? Como assim? Sim e não ao mesmo tempo? Ah, não. Não. Deus, ele é verdade. Se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou fazer imagem? Então. Mas quando que Deus mandou fazer imagem, padre? Eu vou citar 2 textos apenas. No deserto, os né? Querubins no templo de Salomão e antes disso, a serpente do deserto, com uma imagem de bronze. Falou, faça uma imagem de bronze. Quem for picado, olhe para a imagem, será curado. Quando vai fazer a arca da aliança de Josué, Deus vai dizer, faça 2 querubins com as asas para o meio, eu vou aparecer no meio deles. Coloca até essa imagem da arca que tem esses anjos, uma representação. Ah, fica bonito, é bonito, né? É. Então, aqui é a imagem. Então, a minha pergunta é, por que Deus proíbe fazer imagem e por que Deus manda fazer imagem? Então, você está entendendo que a questão não é a imagem em si. A questão é se aquela imagem é um ídolo. O ídolo, ele deve ser destruído. O ídolo é um substituto a alguma coisa? É alguém que se coloca no lugar de Deus. Nós temos aqui, foi até boa pergunta, os pecados contra o primeiro mandamento. Está no Catecismo, no 2087. Primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o entendimento. Aqui nós temos
qual é o pecado contra o primeiro mandamento? Nós temos pecado contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Isso aqui é até bom. Daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso, que é muito interessante. As pessoas não sabem. O pior pecado é contra o Espírito Santo, não é? É, que não tem perdão. Que não tem perdão. Se quiser, depois eu explico qual é o pecado que é esse. Esse é muito bom. Mas um dos pecados contra o primeiro mandamento é a idolatria. O que é idolatria? Você colocar alguma coisa no lugar de Deus. A igreja, ela ensina sempre que esse foi um pecado e não pode ser cometido. Nada pode ser colocado no lugar de Deus, porque se torna um ídolo. Quando não é um ídolo, Deus mesmo mandou fazer. Agora que vem, Vilela, me entenda bem. Onde que eu pego aí que está a maldade? Porque aí pode ser uma maldade. Quando a pessoa ela pega um texto do Antigo Testamento que fala sobre os deuses do Egito ou da Babilônia, daqueles povos pagãos, e eles jogam isso para o cristianismo, para as imagens dos santos. Sendo que uma coisa não está falando o texto não fala de santo. Ele está falando dos ídolos do Egito. Quando você estuda a história da igreja, nós vemos, por exemplo, antes de entrar na história da igreja, que no cântico de Jesus de Efésio vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Cuidado com isso, porque você não pode ter imagem. Como que Jesus se tornou a face de Deus? Ele é a imagem de Deus. Quando eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus é? A Bíblia diz, ele é a imagem do Pai. O que a igreja é? A imagem de Cristo, um sacramento, um sinal sensível, né? Os 7 sacramentos da igreja, né? A Eucaristia, tirando a Eucaristia, que é presença real, os outros são imagens daquilo que a gente faz. Exemplo, a gente batiza a criança na água. A criança se torna filha de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo, mas a água não é o Espírito Santo. Você passa o óleo imprime caráter. Espírito Santo, catecúmeno, crisma, unção, mas eu não posso falar que aquele óleo é o Espírito Santo. Ele é um símbolo do Espírito Santo. A aliança conjugal que o marido e a mulher usam no dedo é uma imagem. Imagem de quê? Do amor conjugal. A aliança não é amor nenhum, mas é uma imagem. Quando a igreja ela começa a sua caminhada pós-pascal na tumba de São Calixto, em Roma, do século I, nós temos 2 pinturas, as mais antigas do cristianismo, que são pinturas de santos. A primeira é Jesus, o Bom Pastor, não sei se você já viu, é do século I. Ah lá a imagem da arca, né? Está aí, ó. Reconstituição, né? Do que poderia ser, né? A imagem dos querubins, né? Isso aí é a reconstituição, muito bonita, olha lá. Legal, né? Mandou. Se você procurar aí, você acha imagem de Jesus, Bom Pastor, século I. Você vai ver aí uma pintura. Tá. É um jovem com uma ovelhinha no ombro. O que esta pintura é? É uma retratação de Cristo. Então veja, no século I, eles já tinham esta noção que eles podiam, numa pintura, representar Jesus sem ser idolatria. Outra pintura antiguíssima, que é também das catacumbas de São Calixto, que denota a Assunção de Nossa Senhora. É uma mulher com os braços para o alto, né, com um véu e anjos nos pés. Essa é pintura do século I, né? Tá lá no início do cristianismo. Depois vai aparecer no século III algumas pequenas imagens de Jesus Bom Pastor. Depois, quando começou a veneração dos santos, aí vieram as imagens dos santos. Agora que vem a resposta da pergunta. Qual a diferença das imagens dos santos e dos ídolos do Antigo Testamento? É o uso. A imagem de um santo é a mesma coisa de uma foto. Tanto que a igreja ensina isso, Vilela. Eu tenho um santo, uma imagem de um santo. Ela é sagrada enquanto ela tem o uso sagrado ali, de veneração dos fiéis, a gente abençoa a imagem, etc. A igreja nunca grita assim: viva a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Idolatria. É uma idolatria, porque você está cultuando a imagem. Quando você fala, viva Nossa Senhora Aparecida, viva São Pedro,
é o santo, o herói da fé. Aquela imagem é uma representação como uma foto. Assim a foto da minha mãe. Eu tenho na minha casa uma foto que nem eu que mandei fazer. Eu fui num evento, eles acharam que a minha mãe ia, fizeram um postal grande. Eu e minha mãe abraçadas, assim, de coraçãozinho. Tá lá na minha sala, não é? É uma foto. Não é... É esse? Eu peguei 3 mais aqui. Não é esse não. Não, acho que não. O outro é uma pintura, é um afresco, né? Tá. Talvez você vai achar aí. É Jesus Bom Pastor, do século I. Esse aí, olha aí. Tá vendo? Então veja aí, filha, no século I, uma das os primeiras cristãos representações já representavam o Cristo com pintura. Entendi. Porque naquela época não podia representar nada, nem de pintura e nem de imagem, por causa do Egito. Veja que no cristianismo eles já começaram com a chamada arte sacra, né? Olha. Então a imagem, ela está em qual âmbito? No culto de dulia. O que é dulia? Imitação e intercessão. Isso é bom falar isso, viu? Tem muito católico que precisa refletir um pouquinho sobre isso. O culto dos santos não é, em primeiro lugar, você ficar pedindo coisa para santo. Ah, me dá aquilo. Pode fazer isso? Pode. Quem é amigo de Deus na terra é amigo de Deus no céu. Mas o culto primordial do santo, se eu bato na tecla, onde eu vou? É você conhecer a história do santo e imitá-lo nas virtudes. Eu sou dia 14 de agosto, eu nasci. O santo desse dia é São Maximiliano Maria Kolbe. Era um padre polonês. Ele foi um frei. Ele foi para o regime nazista. Ele que fundou a Cidade de Maria, fundou o Milite da Imaculada, não é? Até no Brasil, tá lançando um filme agora, Maximiliano Kolbe e eu. Eu sou embaixador desse filme, divulgando aí para as famílias assistirem. E ele sempre rezando, tendo aquela devoção à Nossa Senhora, e chega numa hora lá que eles vão, um fugitivo fugiu, lá do nazismo, né? E o capitão falou, nós vamos matar 10 de vocês se ele não aparecer. E ele não aparece. Então eles colocam 10 para serem fuzilados. 9 ficaram esperando a bala e um falando, eu não posso morrer, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu não posso morrer. Quando eles apontaram o fuzil, o padre Maximiliano foi no capitão e disse assim, capitão, o capitão tirou o revólver e colocou na cara dele. Se você não falar alguma coisa relevante, é a sua última palavra. Falou, não, eu quero que o senhor me mate, eu quero trocar de lugar com ele. Aí ele falou assim, por quê? Porque ele falou assim, ele é jovem, ele pode trabalhar muito aqui e eu sou velho. Tá bom, pode trocar. Esse homem passou, olhou pro padre Maximiliano, pensou, porque o que eu fiz para ele morrer no meu lugar? Imitação de Jesus, né? E o padre, ele vai para eles foram trancados numa sala para morrer de fome. Todas as outras celas, o pessoal gritava, blasfemava. Nessa cela, todo mundo rezava. Ele foi consolando um por um e foi morrendo um por um. 16 dias depois, sem comida, ele estava vivo ainda. Aí falou com o capitão, falei, ele não morre. Ele falou assim, mas nunca vi alguém que não morre. Então, aplica nele uma injeção letal. Aí, São Maximiliano entregou a vida. Tô te contando isso por quê? Posso até errar, mas conscientemente, Vilela, eu não me lembro, na minha vida toda, de ter pedido nada por intenção de São Maximiliano. Mas eu conheço a história dele e tento imitar as suas virtudes. Como padre, confessor, devoto de Maria. Esse é o culto da Igreja dos Santos. Eles colocam os heróis da fé e falam, ele conseguiu, você consegue. Eu lembro quando era criança, o pessoal fala, São Longuinho. Se eu achar, dou 3 pulinhos. Você sabe quem é esse? Não. É São Longínios. É? É aquele soldado que furou o coração de Cristo. Porque eles falam, como ele era baixo, ele pulou para furar o coração de Cristo. Aí esse Longínios... E ele virou santo por quê? Porque na hora que o sangue de Cristo caiu no rosto dele, ele caiu e levantou os braços e disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele se converteu ali. Caramba. Né? Sabia da história. Esse aí, São Longínios. Você falou pra eu lembrar da história do... mas antes disso, só acabou o raciocínio, me perdoe aqui. Claro. É porque eu vou falando, eu vou entender outras coisas, né? Mas você perguntou dos santos. Então, esse é o culto dos santos. É a imitação das virtudes dos santos. E tem também o poder da intercessão. As pessoas não entendem a intercessão. Vou resumir também, porque é muita coisa, né? A Igreja de Cristo, como a gente a vê, ela não é um CNPJ. A igreja, ela se vê como esposa do Cordeiro. Então, eu sou amigo do noivo. Na Bíblia tem essa definição, amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? É aquele que vai conquistar a mulher pro noivo. Eu não vou conquistar ela para mim, mas eu tenho que conhecer o noivo.
E eu falo, ele é rico, é bonito, etc. Até que ela se apaixona e case com ele. O padre é o amigo do noivo, que vai apaixonar a humanidade pelo noivo, que é Cristo. Quando você lê lá em Bodas de Caná, a noiva ali é a igreja, a humanidade. O noivo é Cristo. Por isso que ele serve o vinho bom por último. Então, a teologia vê a igreja em uma igreja só, em 3 dimensões. A dimensão militante, a dimensão padecente e a dimensão triunfante. Até bom que eu entro... Pode entrar nisso aqui, Vilela? Claro, claro. É tanta coisa, né? É porque o pessoal pergunta, eu até trouxe anotado aqui, isso aqui eu achei que a gente ia entrar somente nisso aqui, que é a questão dos... que a igreja chama de novíssimos, né? Que é o céu, o inferno e o purgatório. Então, as pessoas que já estão na glória, que alcançaram a glória, é a igreja triunfante. É a igreja, mas estão na glória já, né? Que são os santos. Só que tem um detalhe. Isso aqui tem que ficar claro. Todas as pessoas hoje que são cristãs e que querem entrar no reino de Deus, elas têm que ser santas. Só entra no reino de Deus santo. Qual a diferença dos santos que estão na glória e dos santos que a igreja cultua? Porque eles foram canonizados, eles foram colocados como modelo. Mas a minha avó, ela não foi canonizada, mas eu tenho certeza que ela está no céu. Meu avô, né? Pessoas boas. Então, são santos lá. Então, essa é a igreja triunfante. Nós temos a igreja padecente. São as pessoas que morreram na graça, mas não estão totalmente purificadas. A igreja acredita num estágio final da misericórdia, que é o purgatório. E devemos rezar pelas almas benditas do purgatório. E temos a igreja militante, que somos nós. Nós que estamos... trabalhamos, lutamos, etc. Se é uma igreja só, o que a igreja acredita? Que é uma comunicação entre os fiéis nos 3 estágios. Então, aqueles que são igreja, mas que já estão com Cristo, continuam intercedendo para a igreja ao lado do Cordeiro. A gente vê que quando Pedro foi preso, a igreja orava por ele, para que ele fosse solto. Qual igreja que é essa? Pode ser a militante, pode ser a padecente, que ora por nós para que nós oremos por eles, para que eles tenham o sufrágio, e pode ser a igreja militante. Por isso, a intercessão dos santos, ela acontece, né? Os santos intercedem por aqueles que estão ainda na militância. Então, esse é o culto dos santos. O culto de Maria não é idolatria, porque ela não é deusa. Quem fala que Maria é deusa é um idólatra. Quem idolatra qualquer imagem de Nossa Senhora é idolatria, ela não é deusa. Ela é mãe de Deus, Theotokos, cheia da graça, né, a Virgem Maria. Então nós temos para ela a hiperdulia, que é um carinho especial, porque ela é mãe de Jesus Cristo. E nós temos o mandamento da Mariologia, né, que é Maria apontando para Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, aí nós temos os cultos da igreja. O culto de latria, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Temos o culto à Nossa Senhora, que é de hiperdulia, um carinho especial por ela ser a mãe de Deus, juntamente com São José, né, patrono da Igreja Universal, e o culto dos santos, que é um culto de imitação. A imagem do santo, como eu explicava, é como se fosse uma foto da minha mãe. Tanto é, Vilela, eu tenho uma imagem na minha igreja lá. Temos imagens belíssimas. Alguém foi limpar a imagem, tropeçou, a imagem quebrou. E aí? O santo que quebrou? Não. Não, a imagem. A pessoa fala, padre, aí está na cabeça de muito católico até hoje. Ai, padre, quebrou uma imagem. O que eu faço com a imagem? Quer dizer, é porque a pessoa coloca na materialidade uma santidade. Então não é necessário. A imagem quebrou, você pode enrolar no jornal, não vai jogar na rua, né? Porque é uma imagem sagrada, mas enrola no jornal, joga no lixo e coloca outra imagem no lugar. Quer dizer, aquilo é uma imagem. Ela é abençoada para o culto dos fiéis. Então, e isso que as pessoas precisam entender. As outras práticas que nós temos dos santos na igreja, que muita gente questiona, são 2, que eu falo rapidamente. As procissões e as novenas. A primeira novena que nos ensina são os discípulos, depois da ascensão até Pentecostes. Ficaram 9 dias em oração esperando Pentecostes. Então a igreja coloca o novenário com temas de espiritualidade, para que olhando para o santo nós queiramos também sê-lo. Essa é a questão das novenas, que as paróquias realizam muitos, né? Tem barraquinha, tem música, etc. E nós temos as procissões, quando a pessoa, né, a gente leva um santo de um lugar para o outro, as pessoas vão rezando. O principal ali é as pessoas entenderem a liturgia.
Geralmente deveria ser assim, o santo não vai à frente. O santo ele vai atrás. Quem vai à frente? Um acólito com a cruz, com 2 tochas. As tochas simbolizam a fé e a razão, fides et ratio. A cruz no meio, ela puxa a procissão. E nós vamos andando atrás de quem? Do Cristo. Quer dizer, simboliza o quê? A igreja caminhante. Né? O Evangelho de João é a igreja do caminho. Jesus faz o caminho, né? E o santo vai na procissão representando o quê? Aquele que caminhou conosco e que caminha para nossa santidade. Tem um texto na Bíblia que fala muito sobre isso. Porque eles cultuam um Deus que tem olho e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Eles jogam isso para os santos. Só que o santo não é um ídolo. É essa a questão. As pessoas precisam entender somente isso, né? Se as pessoas colocassem um santo no lugar de Deus, seria idolatria. E eu seria o primeiro a não ser padre, né? Para não me perder cultuando ídolo, né? Mas a igreja ela tem há 2000 anos isso com muita tranquilidade. A questão dos santos e a questão do culto de latria. E por último, só existe santo por causa de Cristo. Se você tira Cristo, qual a razão do santo? O santo não é per si. Né? O santo é um trampolim para Deus. As pessoas que não são católicas precisam entender isso. Só existe santo por causa de Cristo. Que é o único caminho. O único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Os santos são como se fossem afluentes. Eles apontam o caminho, né? É como se fosse assim, ó, a minha vida, eu estou saindo da minha casa para o reino de Deus. Jesus é o destino. A estrada é minha vida. O carro sou eu. E as placas são os santos. Eles facilitam o caminho, né? Ó, lombada, subida, vai devagar, pode acelerar. Então, quando você conhece a história do santo, na verdade você está conhecendo apenas o que Deus faz no coração daquele que se abre a ele. Entendi. Né? Esse é o culto que a igreja faz dos santos. Você falou para eu te lembrar para falar do maior pecado que é contra o Espírito Santo. Isso é uma pergunta pessoal.